Gostaria de começar com a imagem no slide 7, que dá um pouco de contexto sobre o porquê você costuma fazer gestão de risco e avaliação de riscos. A primeira é sendo um ciclo de planejamento, quando você está fazendo um projeto de qualquer tipo, se é ágil, ou cachoeira, ou projeto espiral, há uma atividade de planejamento lá de alguma forma. E por isso que é apenas uma imagem genérica de um ciclo plano. Então, o primeiro passo no topo é um escopo de requerimento de atividades que estaria recebendo uma lista de especificações, ou lista de requerimentos, ou declaração de trabalho, que poderia estar recebendo um log de banco. O segundo passo à direita é fazer uma listagem de tarefa definindo WBS, Work Breakdown Structure, ou uma lista de tarefas e definir algumas estimativas que vão junto com isso de novo, que poderia ser uma atividade de planejamento sprint em um projeto ágil. E o que eu gostaria de fazer é tomar a seção risco, como hoje descrita, como exemplo, e acrescentá-la na atividade de planejamento depois de termos algumas tarefas e estimativas definidas. A razão para fazermos isso, a esse ponto, é porque alguns dos contributos para a seção de risco serão as tarefas para chegar à etapa anterior, pois alguns deles podem realmente ser tarefas de risco e algumas das estimativas que são derivadas são baseadas em suposições. Suposições sobre os recursos que estão disponíveis, suposições como trabalhar as coisas completamente, e algumas dessas suposições, na verdade, poderiam tornar-se falsas ou inválidas, e que, portanto, algum dos pressupostos pode realmente tornar-se entradas para a seção de risco também. Então, fazendo riscos sobre as etapas do ciclo, lhe dá melhores dados para trabalhar como entradas para o risco. E o próximo passo é a construção de um cronograma, que pode ser um plano de liberação ou linha do tempo, e o que fazemos é tirar a saída da tarefa e a estimativa e as coisas que são arriscadas e combiná-las em um cronograma. Assim, por exemplo, poderiam haver ações que iríamos discutir no ciclo aqui, que são ações de mitigação de risco, que podem ser adicionadas ao cronograma, e eles poderiam ser coisas de alto risco ou ter características em áreas de alto risco no sistema, ou projetar qualquer coisa que podemos dar entrada precoce no cronograma a ser trabalhado no início, e nós veremos isso um pouco mais tarde. Mas a vantagem de ter um cronograma de atividades após o risco é que você pode realmente compreender ou então cooperar os dados de risco dentro do cronograma. Então, a quinta etapa da rodada é um comprometimento regular e um passo de negociação, e nós paramos em um projeto sem fase, sem corrida, e em seguida acompanhamos o progresso. Então, esse é o primeiro lugar onde eu normalmente faria risco. Seria adicioná-lo a uma atividade de planejamento agora, e por segundo é que qualquer momento realmente você não precisa ter um pré-requisito feito antes do risco. Você pode colocar isso lá embaixo no final da sessão e em seguida reunir-se com sua equipe e executar uma sessão de risco apenas na forma descrita na sessão de hoje, e que irá funcionar muito bem. Mas da próxima vez que você planejar, então você pode querer adicionar risco ao ciclo de planejamento para dar uma melhor entrada para a sessão de risco. O próximo slide vai estar na definição de risco. Para efeitos de discussão de hoje, basicamente, se nada de negativo pudesse ocorrer, se é garantido ocorrer, é um problema. Ele vai para uma lista de problemas ou lista de questões. Mas se não for garantido, então é um risco e é um problema potencial e, portanto, nessa imagem do slide 8, temos o paciente. E ele ou ela está lá porque temos um problema, pois sofre de uma perna quebrada ou alguma doença. Mas eles também têm riscos em curso. As coisas poderiam ocorrer em algum momento e têm de ser avaliadas e minimizadas. Eles poderiam ter uma reação alérgica a drogas, eles podem ter um problema de infecção, eles poderiam ter problemas de seguro de saúde. Também por isso, embora eles tenham problema, e é por isso que estão lá. Realmente as coisas poderiam dar errado. Eles poderiam ser traumatizantes, eles têm de ser avaliados e mitigados. Ou se eles têm esse problema e o risco se torna um problema, tem que haver um plano de backup no local para lidar com isso. Então, o primeiro passo que iremos dar é basicamente identificar riscos ao topo esquerdo, topo direito, análise de risco, porque normalmente há mais problemas ou mais riscos na lista que você possa trabalhar de uma vez. Por isso temos de analisar e determinar em que se focar no plano na parte inferior da direita para mitigar. Vamos discutir dois níveis de planejamento. Um é para evitar o risco, e em segundo lugar, preparar um plano de backup se o risco se tornar um problema. E depois, vamos discutir a marca, porque você normalmente adiciona uma revisão de risco no ciclo de um projeto.
acontecendo agora e não são garantidas de acontecer. E, portanto, elas são de risco, então eu sugiro que algumas coisas diferentes que você possa fazer com isso. Uma delas é que você pode ter um gerente de projeto e que ele mesmo crie uma lista. A desvantagem disso é que ele normalmente não sabe onde todos os riscos estão. Ele sabe onde alguns deles estão e talvez o orçamento, o cronograma e os recursos de risco. Mas ele pode não estar a par de todos os detalhes do projeto para entender onde algumas das questões técnicas poderiam estar e por isso que eu recomendo o brainstorm, como todas as equipes, a fim de entender as perspectivas do gerente e do profissional. Assim, os profissionais, desenvolvedores, testadores, o pessoal do QA, análise de negócios, possam apontar coisas que poderiam dar errado tecnicamente que outros membros da equipe podem não estar cientes sobre. Então eu acho que a intenção aqui é conseguir uma boa lista, uma lista exaustiva e não apenas uma lista prospectiva de gestão. E o último comentário sobre esse slide é que ele pode decidir ter na recessão outras pessoas que realmente poderiam pensar problemas potenciais futuros e talvez a pessoas que fizeram trabalhos como este antes na organização e você pode pedi-los por meia hora pensar sobre uma lista de riscos. Eles poderiam ser especialistas em atendimento na área que você tem acesso e pensa que o risco está lá. Risco é uma atividade observada no futuro e se você convidar alguns campeões do futuro ou destinatários do seu trabalho, eles podem ajudá-lo a pensar no risco também, porque os problemas que você causou e eles poderiam ser acessados na sessão de risco se você tivesse tido as pessoas lá de baixo envolvidas na sessão a este ponto. Assim, seja flexível sobre o tipo de pessoas que você convida para atividades de risco, pois pode ajudá-la a pensar um pouco mais globalmente sobre coisas que dão errado no fim da estrada e permanecem no projeto. Então, quando você faz a avaliação de risco, normalmente você vai ter este tipo de questões a ser analisados na lista. Pontos fracos, como tecnologia desconhecida que podem ser novas ou novas para o campo ou novas para a equipe, como ferramentas de desenvolvimento ou alvo. Mas uma vez, porque se é novo, não há nenhum risco de que você esteja ciente sobre o que se torna mais arriscado, e é isso um exemplo que viria na lista de riscos no brainstorm. Coisas que são críticas ou extremamente importantes são o esforço. Se você olhar para a lista de tarefas do seu projeto, você verá alguns passos lá dentro que, se não forem dados corretamente, podem causar problemas no fluxo. As próprias tarefas podem ser marcadas como tarefas de risco na lista de risco. Assim, por exemplo, muitas vezes as empresas que fazem sistemas de software têm uma atividade de tradução de uma versão antiga de um banco de dados para uma nova versão, ou dados, ou formato de dados para um novo tipo de dados, e o aspecto do projeto é a tradução ou execução de uma tradução desses dados antigos. E criar um novo dado dali, e se aquele pequeno passo da tradução se quebra ou tem um problema, haveria um grande impacto no futuro na qualidade dos dados no final. Então, olhando para a tarefa do projeto, você pode identificar esse pequeno passo chamado construir tradutor. É uma tarefa de alto risco, porque se ele realmente vai mal e há problemas nele, poderia haver um grande impacto a longo prazo. Então, a atividade de tradução pode ser colocada em uma lista de riscos, porque é uma atividade fundamental para o projeto. Então, a última opção é que há coisas que causaram problemas no passado. Não há garantia de causar problemas agora, mas elas podem ter ocorrido, não resolvidos criticamente no passado, e elas se repetem nos termos do projeto. Então, a perda de funcionário-chave, prazo perdido ou software é sujeito a erros.